1 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse texto se refere aqui à piedade. Piedade é a palavra eusébia, da origem ao nome Eusébio, o piedoso. Em um sentido amplo, essa palavra foi utilizada entre os gregos para significar adoração, respeito, submissão, e era aplicada não só aos falsos deuses, adoração, reverência, submissão aos falsos deuses, como também a pessoas de grande poder e autoridade, homens e mulheres. Aqui na Escritura, em especial nas cartas pastorais, essa palavra é geralmente usada em um sentido um pouco mais estreito, dizendo respeito a um modo de vida pautado na fidelidade a Deus. Então, alguém piedoso é alguém que tem uma conduta alinhada com a vontade de Deus, em fidelidade a Deus. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo diz: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Nesse verso aqui em particular, Paulo se refere à piedade não como uma prática de adoração externa. Piedoso é o que, por exemplo, vem à igreja e louva cantando. Não. Também não usa como uma virtude ou como um ideal a ser alcançado. Piedade aqui não diz respeito exatamente a essas coisas. Aqui Paulo se refere à piedade como algo que nasce da fé profundamente arraigada em Cristo. A piedade, portanto, no sentido que aqui Paulo está nos explicando, ela nasce da fé profundamente alicerçada e arraigada em Cristo. Essas frases que nós acabamos de ler, aquele que foi manifestado em carne, assim por diante, provavelmente foi um hino, um louvor entoado pelos nossos irmãos lá no primeiro século. E é muito interessante perceber que aqui nós temos 6 frases que resumem toda a trajetória de Cristo, desde a sua concepção, a sua encarnação, até o seu recebimento na glória, por meio da sua ascensão. Nós temos aí, aquele que foi manifestado na carne, ou seja, Cristo se encarnou, foi justificado em espírito, e eu poria aí um E maiúsculo. Por quê? Porque ele não foi recebido pelos homens, mas ele foi reconhecido e defendido pelo Espírito Santo, revestido de poder pelo Espírito Santo. Foi visto pelos anjos, no sentido de que ele ressurgiu, ele foi visto pelos anjos. Ele foi pregado aos gentios, porque ele foi proclamado aos não-judeus naqueles primeiros dias. Diz o apóstolo Paulo que mais de 500 pessoas testemunharam o Cristo vivo. Ele não só foi pregado, mas ele foi crido no mundo. Então muita gente o recebeu, não só entre os judeus, mas pessoas de todas as nações, quando Cristo ainda estava aqui. E ele foi então recebido na glória, porque Cristo ascendeu aos céus, foi elevado aos céus. A verdadeira piedade não consiste, portanto, em ser meramente um religioso, em cumprir certos atos religiosos. Não consiste meramente em concordar com uma série de costumes e práticas defendidos pela igreja. Aquilo que resulta em uma vida genuinamente piedosa, de amor a Deus, de serviço ao seu reino, é algo que brota no coração, em uma fé profundamente arraigada
na pessoa e na obra de Cristo, em especial nessas proposições básicas, de que Cristo se fez carne, foi revestido de poder pelo Espírito, ressurgiu após ter morrido na cruz, depois de ter sido reconhecido publicamente, ele foi crido por pessoas de muitas nações, e ele foi levado aos céus e recebido na glória. É a partir dessas convicções que nasce um coração piedoso, alguém que realmente vai ser um servo de Deus, comprometido, que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Todos esses eventos resumem a obra de Cristo, desde a sua encarnação até a sua ascensão. Quem Ele é e o que Ele fez, portanto, fundamentam a nossa adoração e a nossa vida em fidelidade diante de Deus. E agora eu vou me concentrar um pouco mais, irmãos, na encarnação de Cristo. A primeira frase, o primeiro verso desse refrão que certamente era cantado pelos nossos irmãos. E eu quero refletir com vocês agora sobre como a manifestação de Cristo em carne humana é para nós um modelo de humildade. Então o texto diz que aquele que foi manifestado na carne, e aqui eu destaco um exemplo de humildade. Faço menção aqui a Filipenses, um texto clássico a esse respeito, Filipenses 2, 5 a 8, onde Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a primeira característica dos bem-aventurados, lá do Sermão do Monte, é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções, bem-aventurados os humildes de espírito. Tal humildade, irmãos, é a expressão do caráter do próprio Cristo. Ele nos serve de modelo. A encarnação de Cristo é o maior exemplo de auto-humilhação do nosso Redentor. Sendo Ele Senhor, cheio de glória e de majestade, Ele se fez carne humana. E você pensa que ser humano é grande coisa? Em comparação com os animais, em comparação com a criação, de fato, somos especiais, porque carregamos a imagem e a semelhança de Deus. Mas em comparação com o próprio Deus, o ser humano é muitíssimo inferior. Na mitologia, os homens desejam ser deuses, com seus poderes sobrenaturais. Isso sim é mais natural, um homem ascender a uma posição grandiosa de autoridade e poder. Mas o contrário é simplesmente impensável, concorda? Que rico abriria a mão de toda a sua riqueza, voluntariamente, para se fazer um mero funcionário? Seria uma grande humilhação para qualquer pessoa de posses perder tudo e passar a viver de uma maneira simples. Mas foi isso que Cristo fez. Tornou-se como um de nós, humilhou-se para nos salvar. E a auto-humilhação é um preceito bíblico para cada um de nós que servimos a Deus. E a gente pode ver isso em muitas passagens. Eu listei aqui várias, mas eu não vou me delongar demais. Mas eu posso citar algumas. O pastor Nelson, no domingo passado, à noite, ele se referiu a esse texto. Quando na oração é dito, na oração de consagração do templo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diz o Senhor, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então, a auto-humilhação é um preceito bíblico, é um dever cristão. A gente poderia olhar para Miqueias, capítulo 6, versículo 8,
O profeta diz: ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A humildade é preceito bíblico, meus irmãos. O autor de Provérbios diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A humildade é recompensadora. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, e assim por diante. A Bíblia nos ensina que o caminho da glória, o caminho da exaltação é a humilhação. Não há glória sem humilhação. Não há verdadeira honra sem humildade. Não faltam exemplos bíblicos de homens e mulheres que, ao invés de se humilharem diante de Deus, foram orgulhosos, altivos e sofreram as consequências. A gente pode se lembrar, por exemplo, de Caim. Deus não se agradou dele, nem da sua oferta. E ao invés dele se humilhar, dele se arrepender, dele reconhecer que algo precisaria ser mudado nele, ele ficou muito irritado e fechou a cara para Deus, diz lá em Gênesis 4:5. Faltou a ele humildade. Ele se colocou como senhor da sua própria vida e tomou a firme decisão de eliminar o seu irmão. Ele não poderia atentar contra Deus que o rejeitou, mas ele poderia atentar contra o seu irmão, e foi isso que ele fez. Muitos ficam revoltados por não terem alcançado o que gostariam, e ao invés de se humilharem diante de Deus, de mudarem seu comportamento, observarem o que neles precisa ser transformado, eles se iram e dirigem essa ira contra alguém, porque não podem dirigir contra Deus. Dirige essa ira contra alguém que na sua cegueira eles acham que é contra eles. E Caim matou o seu irmão devido ao seu próprio orgulho, e por conta disso foi amaldiçoado por Deus. Nós podemos nos lembrar também de Nabucodonosor. Esse não era um judeu. Ele se exaltou pelos seus feitos como um rei da Babilônia. Ele chegou a dizer: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, como meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Diz a Escritura que depois disso ele foi humilhado e passou a viver como um animal, porque lhe faltou humildade. Ele achou que todas as suas conquistas foram alcançadas por sua excelentíssima competência. Mas Deus o humilhou para que ele entendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Muitos vivem sem considerar que tudo o que possuem, tudo o que conquistaram, tudo o que são, pertence a Deus, vem de Deus. Vivem divulgando as suas realizações, não reconhecem o quão pequenos são diante do Deus Altíssimo, e a vida destes estão então sobre o fio da navalha, por assim dizer, pois a qualquer momento Deus pode os destituir da sua efêmera posição. Podemos, por fim, nos lembrar de Pedro. Quando Jesus começou a mostrar para os seus discípulos que ele teria que sofrer em Jerusalém, Pedro, se considerando mais sábio que o Senhor, disse: isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Sabe quando a gente diz, isso já deu certo? Pessoas que falam assim, né? Espero em Deus que seja assim, e já deu. Assim era Pedro. Ele disse para Jesus: isso não vai acontecer, Senhor. Em outro momento, próximo à sua crucificação, na crucificação de Jesus, Pedro ali cheio de autoconfiança, ele diz: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. E algum tempo depois, quando foram prender Jesus, Simão Pedro puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Ele era desse tipo. O que Pedro pensava com tudo isso?
que ele poderia impedir as coisas de acontecer. Ele foi alguém que tentou controlar as coisas. E assim são muitos que não aceitam que determinadas coisas aconteçam, porque são autoconfiantes demais e acham que podem resolver as coisas da sua própria maneira. Lhes falta humildade. Cristo Jesus, ao contrário de Caim, ao contrário de Nabucodonosor, ao contrário de Pedro, se lançou na poderosa mão do seu Pai, renunciou à sua glória, entregou-se completamente para que a vontade do seu Pai se cumprisse na sua vida, e assim, humilhado, ele se tornou o autor da nossa salvação. Praticamente em todo Natal eu faço alguma reflexão nesse sentido, sobre a humilhação de Cristo e sobre como isso nos chama a fazer o mesmo. Natal, para mim, é lembrança de auto-humilhação. Que nós sejamos semelhantes a Cristo na sua humilhação, para que no futuro sejamos semelhantes a Ele na sua glória. Amém? Senhor Deus, celebramos a encarnação do nosso Salvador. Sua vinda ao mundo trouxe para nós esperança de vida eterna e salvação. Ele se humilhou, se fez como um de nós, para nos resgatar da condição de pecado que nos encontramos. E nós te louvamos, louvamos o teu nome, porque Ele é a luz que brilha nas nossas trevas, nos transforma à sua semelhança a cada dia. E nesse sentido, diante do fato de que o Senhor se agrada com a humildade dos teus servos, nós te pedimos agora, Senhor, faz-nos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que assumamos a forma de servos, para que nos humilhemos diante das tuas poderosas mãos e consideremos os outros superiores a nós mesmos. Nos ajuda a reconhecer a nossa pequenez, a renunciar à glória que vem dos homens e andar humildemente na tua presença. Assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.